O que você acha de comprar um terreno na Lua ou em Marte? Seria possível? Perfeitamente viável adquirir propriedades no espaço. No entanto, estabelecer domínio sobre um terreno é uma questão completamente diferente. Existem dois obstáculos principais a considerar. Primeiro, há uma limitação prática, pois as viagens à Lua, por enquanto, estão disponíveis apenas para um número muito restrito de pessoas, a menos que você possa aproveitar a oportunidade de viajar com a NASA ou com a equipe de Jeff Bezos em direção ao satélite natural da Terra. O segundo desafio é de natureza jurídica. Segundo o Tratado do Espaço Sideral, assinado por 134 países em 1967, nenhum governo, empresa ou indivíduo tem o direito de reivindicar a posse de qualquer território além do nosso planeta. Vamos entender melhor. Tratado do Espaço Sideral. Tratado do Espaço Sideral, ou Tratado do Espaço Exterior, formalmente o tratado sobre os princípios que regem as atividades dos Estados na exploração e uso do espaço exterior, incluindo a Lua e outros corpos celestiais. É um tratado multilateral que forma a base da Lei Espacial Internacional. Negociado e redigido sob os auspícios das Nações Unidas, foi aberto para assinatura nos Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética em 27 de janeiro de 1967, entrando em vigor em 10 de outubro de 1967. Em fevereiro de 2021, 111 países são partes do tratado, incluindo todas as principais nações com viagens espaciais, enquanto outros 23 são signatários. O Tratado do Espaço Exterior foi estimulado pelo desenvolvimento de mísseis balísticos intercontinentais, ICBM, na década de 1950, que podiam atingir alvos através do espaço sideral. O lançamento do Sputnik, o primeiro satélite artificial pela União Soviética, em outubro de 1957, e uma subsequente corrida armamentista com os Estados Unidos, apressou as propostas para proibir o uso do espaço exterior para fins militares. Em 17 de outubro de 1963, a Assembleia Geral da ONU aprovou por unanimidade uma resolução proibindo a introdução de armas de destruição em massa no espaço. Várias propostas para um tratado de controle de armas governando o espaço sideral foram debatidas durante uma sessão da Assembleia Geral em dezembro de 1966, culminando na redação e adoção do Tratado do Espaço Exterior em janeiro seguinte. As principais disposições do Tratado do Espaço Exterior incluem a proibição de armas nucleares no espaço, limitar o uso da Lua e de todos os outros corpos celestes apenas para fins pacíficos, estabelecendo que o espaço deve ser explorado e usado livremente por todas as nações, impedindo qualquer país de reivindicar soberania sobre o espaço sideral ou qualquer corpo celeste. Embora proíba o estabelecimento de bases militares, o teste de armas e a realização de manobras militares em corpos celestes, o tratado não proíbe expressamente todas as atividades militares no espaço, o estabelecimento de forças espaciais militares ou a colocação de armas convencionais no espaço. Baseando-se fortemente no Tratado da Antártica de 1961, o Tratado do Espaço Exterior também se concentra na regulamentação de certas atividades e na prevenção da concorrência e exploração irrestritas que podem levar a conflitos. Consequentemente, é amplamente silencioso ou ambíguo em atividades espaciais recentemente desenvolvidas, como mineração lunar e de asteroides. No entanto, o Tratado do Espaço Exterior é o primeiro e mais fundamental instrumento jurídico da legislação espacial, e seus princípios mais amplos que promovem o uso civil e pacífico do espaço continuam a sustentar as iniciativas multilaterais no espaço, como a Estação Espacial Internacional e o Programa Artemis. Provisões. O Tratado do Espaço Exterior representa a estrutura jurídica básica do direito internacional do espaço. De acordo com o Escritório da ONU para Assuntos do Espaço Exterior, os princípios fundamentais do tratado são:
A exploração e utilização do espaço sideral serão realizadas em benefício e no interesse de todos os países e serão província de toda a humanidade. O espaço exterior estará livre para exploração e uso por todos os estados. O espaço sideral não está sujeito à apropriação nacional por reivindicação de soberania, por meio de uso ou ocupação, ou por qualquer outro meio. Os estados não colocarão armas nucleares ou outras armas de destruição em massa em órbita ou sobre corpos celestes, nem as estacionarão no espaço sideral de qualquer outra maneira. A Lua e outros corpos celestes serão usados exclusivamente para fins pacíficos. Os astronautas devem ser considerados enviados da humanidade. Os estados serão responsáveis pelas atividades espaciais nacionais, sejam elas realizadas por entidades governamentais ou não governamentais. Os estados serão responsáveis pelos danos causados por seus objetos espaciais, e os estados devem evitar a contaminação prejudicial do espaço e dos corpos celestes. Entre seus princípios, ele proíbe os estados signatários do tratado de colocar armas de destruição em massa na órbita da Terra, instalá-las na Lua ou em qualquer outro corpo celeste, ou de qualquer outra forma posicioná-las no espaço sideral. Limita especificamente o uso da Lua e de outros corpos celestes para fins pacíficos e proíbe expressamente seu uso para testar armas de qualquer tipo, conduzir manobras militares ou estabelecer bases, instalações e fortificações militares. Artigo 4º. No entanto, o tratado não proíbe a colocação de armas convencionais em órbita e, portanto, algumas táticas de ataque altamente destrutivas, como o bombardeio cinético, ainda são potencialmente permitidos. Além disso, o tratado permite explicitamente o uso de militares recursos pessoais e para apoiar usos pacíficos do espaço, espelhando uma prática comum permitido pelo Tratado da Antártida sobre aquele continente. O tratado também afirma que a exploração do espaço exterior deve ser feita para beneficiar todos os países e que o espaço deve ser gratuito para exploração e uso por todos os estados. O artigo 2º do tratado proíbe explicitamente qualquer governo de reivindicar um corpo celeste como a Lua ou um planeta como seu próprio território, seja por declaração, ocupação ou qualquer outro meio. No entanto, o estado que lança um objeto espacial, como um satélite ou estação espacial, retém a jurisdição e o controle sobre esse objeto. Por extensão, um estado também é responsável pelos danos causados por seu objeto espacial. Na Califórnia, homem fatura 22 milhões de reais vendendo terrenos na Lua. Dennis Hope também teve a vida marcada pelas imagens da chegada do homem à Lua. Ele se tornou um corretor do espaço. Sim, nós vendemos terrenos na Lua, e também em Marte, Vênus e Mercúrio, diz Dennis. Dennis Hope teve a brilhante ideia, depois de quase ir à falência e de um divórcio. Em 1980 eu mandei um documento para as Nações Unidas reivindicando a posse da Lua e de mais 8 planetas. O documento dizia que se a ONU tivesse algo contra deveria entrar em contato comigo. Até hoje ninguém nunca ligou ou escreveu, conta Dennis. Dennis montou uma imobiliária no centro de Rio Vista, na Califórnia, com 6 funcionários. Ele conta que chegou a vender até 1.500 terrenos na Lua por dia. Sabe quanto é que esse ex-ventríloco diz que já faturou com essa brincadeira? O equivalente a 22 milhões de reais. A documentação, ele mesmo despacha pelos correios. George Lucas, Tom Hanks, Tom Cruise, Nicole Kidman, John Travolta, Clint Eastwood. Não me lembro do nome dele, mas um governador brasileiro virou proprietário lunar, enumera Dennis. O primeiro passo para esta gente toda tomar posse da propriedade lunar já foi dado. No estado do Novo México ficou pronto um espaçoporto para decolagem de naves que vão fazer viagens comerciais ao espaço. Quase 600 futuros passageiros já depositaram o equivalente a 140 milhões de reais de adiantamento nas contas da empresa. E você se mudaria para outro planeta?
Deixe nos comentários. Até a próxima! Se inscreva e fique por dentro de mais notícias, e também de nossos episódios sobre o universo. Obrigado por assistirem.